Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Construção de Valor, o podcast do Sinduscom MG. E hoje a gente tem o nosso primeiro episódio e vamos falar sobre associativismo. E com isso temos convidados de peso, mas antes de mais nada quero falar um pouquinho, antes de apresentar os nossos entrevistados de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre o que vai ser esse podcast. A ideia é a gente convidar pessoas de referência, especialistas, pessoas que admiramos, para que a gente possa trocar, bater um papo sobre construção civil. Se você é um amante da construção civil, trabalha na construção civil, ou se você é apenas um curioso, aqui é o seu lugar. Para aqueles que não me conhecem, o meu nome é Isabela Lages, estou como vice-presidente de comunicação do Sinduscom MG e também estou como presidente do programa FIENG Jovem, que é o Programa de Desenvolvimento de Lideranças da FIENG. E eu só estou falando isso porque tem tudo a ver com os nossos entrevistados de hoje. Tenho aqui o Rafael Lafetá, presidente do Sinduscom MG. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Isabela. Estou aqui também com o presidente Flávio Roscoe, presidente da FIENG. Tudo bem, Flávio? Tudo ótimo, Isabela. Prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, como eu mencionei, né, a gente vai falar um pouquinho, bater papo, explicar o que é associativismo. Estava brincando aqui com o Rafael antes, que é uma palavra que todo mundo gagueja quando vai falar, muita gente desconhece, e a proposta é realmente a gente desmistificar, falar um pouquinho sobre isso, conhecer vocês. Então, antes de mais nada, né, para quem não sabe, o associativismo é uma união de um grupo de pessoas que estão ali juntas para defender o interesse de um segmento, muito provavelmente, que é o nosso caso, né, via o Sinduscom. E a FIENG também ajuda bastante nisso. E eu queria que vocês explicassem para vocês o que é o associativismo. Você primeiro, Flávio? Vai lá, você fica à vontade. Você primeiro. Não, você... Deixa que eu deixo. O programa é seu, é da construção. Eu sou Bidu aqui. Não, Bidu, nada. Você é convidado de honra. Primeiro, Bela, obrigado aí pelo convite, né? E parabéns pela iniciativa. Eu acho que essa proposta nossa aqui do Sinduscom é realmente levar uma informação de qualidade, descontraída, simplificada, para todo cidadão, não só para os associados, mas todo mundo que se interessa pelo mercado da construção civil, por essa indústria pujante, importante para a nossa sociedade. Então, parabéns. Esse é o primeiro programa e nada melhor do que a figura ilustre do nosso presidente da Federação aqui das Indústrias de Minas Gerais. Bom, associativismo, né? O que é o associativismo? Eu que sou presidente do sindicato agora, e quando eu assumi a presidência, a palavra sindicato era muito forte, porque carrega todo um peso histórico de movimentos, de greve, reivindicações e contribuições compulsórias, aquela coisa meio obrigatória. E quando acabou, veio a reforma trabalhista, o que sobressaiu dos sindicatos e o que ficou foi a força da associação. A força que o associativismo tem perante as suas categorias de se reunirem e lutar pelos seus direitos, brigarem pelos seus interesses. E de uma forma muito fair, muito justa e com a participação de todos. Então, acho que associativismo é isso aí, é a união de forças de determinadas categorias para defender direitos em prol da coletividade. E Flávio, passou eu não li no dicionário, hein? Eu não li no dicionário. Passou na prova. E, na verdade, o mundo sindical, né, ele tem um problema, que é isso que o Rafa falou, tem um estigma, né? O empresário entende o sindicato como uma coisa laboral. E é muito importante frisar que, na verdade, é uma associação de empresários que tem, na legislação, um amparo ainda. Então, é muito mais que uma associação, porque o sindicato ele tem direitos e obrigações de representar as empresas de determinado segmento, legalmente, né? Porque a associação você pode fazer ela formalmente, informalmente. Nós três aqui podemos fazer uma associação do podcast, né? E podemos criar, é livre. Agora o sindicato não, o sindicato ele tem toda uma normativa, né? Se já tem um sindicato da construção civil em Belo Horizonte, dos empresários da construção civil, não tem outro, só tem aquele, né? Então ele tem... E ao mesmo tempo ele é uma casa associativista. Ou seja, uma casa em que pessoas se unem em prol do bem comum. Em prol do bem coletivo. Então muitas vezes o empresário trabalha muito só na sua empresa. Basicamente com os seus colaboradores, né? E às vezes com um ou outro sócio.
E, de repente, ele tem a riqueza do associativismo, que é trabalhar com uma diversidade de pessoas que têm visões de mundo diferentes, experiências diferentes, trajetórias diferentes. E tudo isso é muito complementar. Quer dizer, muita gente entende que na associação, no trabalho associativo, de ir ao sindicato, que a única coisa que ele ganha é pautas temáticas de defesa de interesse específico, quando ele tem uma dor ou uma solução, mas não, o ganho é muito maior. O ganho é de relacionamento, você estabelece relacionamentos, muitas vezes no próprio setor ou em outros setores, né? Esses relacionamentos, eles são muito positivos aí ao longo da carreira daquela empresa, pois eles podem resolver e simplificar e criar inúmeras oportunidades. Você troca ideias de maneira constante e aí você não está na sua empresa, que na sua empresa sua palavra é final, né? Todo empresário, na empresa dele, a palavra final é dele. Ele pode ouvir as pessoas, mas no final ele toma a decisão. Numa entidade de classe, o empresário aprende que não basta ele dar a palavra que os outros não vão seguir. Ele tem que fazer o convencimento, ele tem que trabalhar em conjunto, ele tem que harmonizar posições e eventualmente até fazer enfrentamentos. Mas ele tem que fazer isso em time, em equipe. Então isso também o torna um empresário melhor. Sim. Além de tudo, tem muito conhecimento, muita informação. Então eu acredito que o associativismo é a forma mais efetiva que o empresário tem de transformar a sociedade. E ele deveria engajar no associativismo. Eu sou um pouco suspeita, né? Porque eu tenho a brincadeira dentro da FIENG que a gente é picado pelo bichinho do associativismo uma vez que você entra lá, né? E isso eu sou testemunha viva que, de fato, aconteceu comigo. Era membro do FIENG jovem, através disso tive a oportunidade de conhecer várias pessoas. Eu sou advogada por formação, enfim, filha de empresário, mas nunca tinha atuado como empresária antes. E quando a gente foi entrar no segmento da construção civil, eu vi, enquanto eu tinha, enfim, algumas dificuldades, algumas questões que eu queria conversar, às vezes algumas amigas não estavam passando por aquela mesma situação que eu, e eu vi no FIENG Jovem uma possibilidade de ter essa troca. Enfim, com o programa, né, hoje a gente, e um pré-requisito para participar do programa é ser sindicalizado. Eu não conhecia até então o Sinduscom, e aí, através do FIENG, vim a conhecer o Sinduscom à época. E, enfim, acho que por isso que eu estou tendo a honra aí de conhecer vocês através do FIENG Jovem e através do sindicato hoje. E eu vejo tanto que, para mim, tem sido ótima essa troca, assim. Eu tenho a oportunidade de, às vezes, tirar uma dúvida com o próprio Rafael, que é essa pessoa que é super acessível, você também, de perguntar, assim, qualquer coisa. Isso que eu acho interessante nesse universo, porque em muitos momentos a gente fica inseguro, principalmente quando, no meu caso, assim, quando estava começando principalmente, não sabe se aquilo ali era a decisão certeira. Aí você vai trocando ideia aqui, você vai batendo um papo ali, e aí você descobre, às vezes, um outro jeito, porque não dá para você toda hora ter consultoria de tudo, né? Tem hora que você precisa rodar as coisas também, né? Então, realmente, eu fui picada pelo bichinho do associativismo, estou agora no Sinduscom por conta do Rafael, a convite, né, do Rafael, e realmente eu tenho visto tanto que é interessante estar mais próximo, sabe? Eu vejo os ganhos dentro da minha empresa também, dos cursos, dos treinamentos que a gente tem, e do FIENG eu sou suspeita, né, também com o FIENG Jovem. Mas eu queria entender um pouquinho o que levou vocês a irem para esse caminho do associativismo. Quando que vocês começaram? Então, e aí, Rafael? Agora você começa. Agora o Flávio começa? Eu vou começar porque eu tenho certeza que minha história é mais longa do Com certeza, Rafael. Com certeza. Eu entrei no associativismo com 21, 22 anos. Eu não sei exatamente se foi 21, 22. Quando foi fundado o meu sindicato. E eu não vou dizer a data, porque aí as pessoas vão deduzirem ali minha idade, né? Mas já tem mais de 30 anos. E eu fiz parte da diretoria que fundou o sindicato. Eu não era presidente, eu era diretor, era muito jovem à época, né? E o sindicato foi fundado com 34 empresas à época. Uhum. E o bicho do associativismo é esse. Ele foi um sindicato que foi fundado de maneira muito adequada, sabe? Com planejamento estratégico, com muita organização. Não foi uma coisa assim, tem essa dor aqui, a gente tem que juntar e vai resolver. Não tinha uma dor específica no ato da fundação, tinha uma vontade de se unir e representar o segmento, que a gente achava que a representação
o nosso segmento fazia parte de outro sindicato e não era percebido porque ele era um segmento diferente, né? Era das indústrias têxteis, e tem as indústrias têxteis de tecido plano e as que fazem tecidos de malha. O nosso caso era tecidos de malha. E as empresas de tecido plano, o sindicato das indústrias têxteis, o sindicato que fundou a FIENG, né? E a industrialização em Minas Gerais começou pelas indústrias têxteis, né? Então o sindicato que era na época muito tradicional, e malharia era um setor têxtil novo, com pessoas mais jovens, com uma outra dinâmica, um outro mundo, né? Então achou por bem fundar um sindicato específico que representasse ali aquela indústria. E aí passei a atuar no sindicato e o fiz durante ali 2 gestões de 2 presidentes diferentes. E em 2001, o presidente que estava saindo falou: Flávio, você é a pessoa preparada para assumir. E eu tinha atuado e assumi o sindicato. E aí, em 2002, eu entrei para a diretoria da FIENG. Então, em 2001, assumi o sindicato, comecei a vida associativa ali. Todos os sindicatos fazem parte da FIENG. Em 2002 teve eleição na FIENG, eu entrei na diretoria e rapidamente me engajei, assumi outras posições, etc, etc. Vai trabalhando em conjunto. Eu já era também da ABIT, eu era membro do Conselho de Administração da ABIT, que é a Associação Brasileira da Indústria Têxtil de Confecção. Na verdade, eu frequentava a ABIT antes da FIENG, né? Porque era o meu setor. E depois frequentei a FIENG e até hoje faço parte do Conselho de Administração da ABIT. E aí o bichinho do associativismo pica, e aí você começa a fazer um monte de coisa. Então, fiz parte e faço ainda até hoje da Adjuntiva aqui em Minas Gerais, fui presidente durante alguns mandatos, que trata de empreendedorismo juvenil, é uma ONG internacional, né, que forma empreendedores jovens de menor poder aquisitivo. Então, a gente pega a doação das empresas e aplica para jovens da rede pública de ensino. Hoje conhecido como JA. JA, exatamente. Também fundei a cooperativa de crédito da FIENG, a Crédito FIENG. Fundei a FIENG Jovem, né? Fui também... Eu fui membro de 3 entidades. Em determinado momento tinha 3 entidades que eu fazia parte. Não vou ficar aqui falando, vou ficar ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso porque quando eu era... Com certeza a história dele é muito mais longa. Aí virei presidente da FIENG. Aí tive que dar uma selecionada, mas ainda faço parte de umas 6 entidades de maneira ativa. E eu acredito muito na força do associativismo. Aprendi muito no associativismo, né? Apliquei muita coisa nos negócios, né? E eu recomendo para todo empreendedor, né? Fora o que você antecipou de ações na sua empresa por ter informação antes, né? Que muitas vezes a gente se fecha na empresa achando que lá dentro tem a solução para tudo. E não é. A solução, muitas vezes, os grandes saltos, os grandes pulos, as grandes sacadas, elas estão fora, elas não estão dentro da empresa. A possibilidade de fazer benchmark com as outras pessoas também, isso é muito... E relacionamento, o conhecimento através do relacionamento. Então, é isso. Depois a gente vai ter um podcast sobre gestão de tempo com o Flávio. Com certeza. À disposição. E você, Rafael? Realmente a minha história com o associativismo, ela é bem menor que a do Flávio, né? Eu comecei a ter contato com o associativismo lá no sindicato ainda, no modelo antigo, quando a gente, enquanto empresário, participava das reuniões, das discussões lá. E meu irmão era meu sócio, e meu irmão foi até diretor também do sindicato, e a gente teve mais proximidade. Depois ele foi vice-presidente, isso no final da década de 90, início dos anos 2000. E aí depois eu comecei a ter um contato maior quando, já em 2015, quando eu comecei a trabalhar com o terceiro setor, né? Terceiro setor ligado aí à questão da execução penal. Aí tem o Minas pela Paz, que eu já entrei me tornando membro lá da associação.
e veio desencadeando esse interesse pela coletividade, por fazer a transformação coletiva e o bem comum, e isso foi me picando mesmo, sabe? É muito gratificante saber que o seu trabalho está transformando gratuitamente a vida de várias pessoas. E aí recebi o convite de colegas da área de construção civil para os representar no Sinduscom. Até então eu fui vice-presidente de um mandato em 2018 e ajudando assim meio que de lado e paralelo. E com o convite eu assumi o desafio, encarei de frente a primeira presidência aí de uma associação do sindicato. E a experiência está ótima, está sendo muito boa, estou conseguindo fazer grandes mudanças, principalmente na visão com relação a essa questão da associação, do associativismo, da ajuda mútua. Então a história é menor, né? Apesar do sindicato ter quase 90 anos, não fundei o sindicato, porque não tinha jeito de eu ter fundado o sindicato. Temos certeza disso. Obrigado. Mas foi por pouco. Foi por pouco. Eu já sou até vovô, então foi por pouco mesmo, né? Então eu não poderia ter fundado como o Flávio fundou, e teve toda essa trajetória de uma experiência muito viva, muito rica, e muito, vamos falar assim, carnal sobre o processo de associação. Entendi. E quais que vocês acham que são os principais desafios enfrentados pelo associativismo hoje? Porque eu percebo que, um pouco até do que você falou, Flávio, as pessoas, elas, quando eu falo que eu tô no sindicato, pessoal, sindicalista, só que no sentido pejorativo da palavra, Exatamente. né? Eu já logo falo, eu sou sindicalista, quando eu chego já falo, já sou sindicalista, já acaba com isso. Exatamente. Além disso, né, de você ter que explicar, não, é patronal e tal, e explicar que existe... Não, mas ainda que seja... O princípio é o mesmo, patronal ou trabalhador, gente, o princípio tem que ser o mesmo. Exato, verdade. Né, a coletividade, né, tá ali brigando pelos interesses, e interesses legítimos, patronais ou dos trabalhadores, são interesses legítimos. Não, mas o que eu quis dizer foi no sentido... porque muita gente desconhece também que tem patronal, nesse sentido. Mas, além desse fato, o que vocês acham que talvez seja o maior dificultador hoje do mundo associativista? Primeiro é que, como os empresários poucos conhecem, né? Então eles não entendem as vantagens de ser um líder associativista. E ele acha que o tempo dele é mais bem empregado na empresa. Uhum. E eu tenho certeza que esse é o maior erro da maior parte dos empresários que não são associativistas. Porque ele não poderia fazer nada mais eficiente e eficaz para a empresa dele do que ser associado a um grupo de pessoas, por conta dos argumentos que a gente disse aqui, né? Então o que falta realmente é o conhecimento. E há aquele preconceito do tempo. Por isso que eu dou palestra de gestão do tempo, a Isabela já sabe, porque a desculpa preferida do empresário é falar que não tem tempo. E eu não estou dizendo que ele tem tempo. Eu tenho certeza que ele tem tempo. Tempo é gestão de prioridades. Isso aí. Né? O que você prioriza? Então ele não tem tempo sindicato ou para associação porque ele não prioriza aquela atividade. E ele não prioriza porque ele não conhece. Então a desculpa tradicional, eu não tenho tempo. Então a gente tem que trabalhar, na verdade, aqueles que já são líderes associativistas, ele tem a obrigação de procurar os seus amigos do setor, ou até mesmo de outro setor, e falar: fulano, você tem que associar, você tem que frequentar as suas entidades, seja elas do comércio, da indústria, da agricultura, onde quer que seja, né? Até mesmo da cidade, do bairro. Porque isso é muito positivo, vai te trazer muito conhecimento. Ah, mas eu acho que a entidade lá é meio devagar, então entra lá e muda. E muda, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão trabalhando de maneira equivocada contra o setor produtivo estão fazendo isso. E quem está no setor produtivo, se ele não valorizar o setor produtivo, se ele não defender o setor produtivo, ele vai ficar só dentro da empresa resolvendo o problema que os que estão fora da empresa ou que pensam diferente como ele estão criando. E o melhor momento de combater isso é quando ele está na discussão, na formação, porque ele vai dar o contraponto. Depois que virou lei, que de cada 100 projetos esdrúxulos,
1, 2, 3, 4, 5 viram lei. E muitos viraram lei porque a comunidade empresarial não se associou, não trabalhou e se absteve do debate público. Então o empresário tem que saber, eu tenho que fazer parte do debate público. Eu não estou dizendo que ele tem que ser político, mas ele tem que estar engajado no espaço público e fazendo a diferença e levando sempre o seu posicionamento. Então, na minha leitura, o maior obstáculo é o desconhecimento, inclusive do papel cívico, não somente na sua atuação enquanto empresário, mas do seu papel cívico enquanto cidadão. Sim. E para você, Rafael? Vou pegar o gancho do Flávio aí, que eu tenho um ditado que eu aprendi, uma professora minha de política, né? O ato de associar é um ato político. Não estou falando de política partidária. Isso, claro. Política enquanto relações sociais e inter-relações de interesse. Ela falava o seguinte: quem não gosta de política é liderado por quem gosta de política. Então, Maravilhoso. então essa frase é perfeita. Então, eu vou incorporar, você me autoriza? Quem também, falou tá? foi meu professor, então tá aí. Então, se você não gosta, e não reclame quando vier uma decisão que vai te impactar, que vai mexer com seus negócios, com a sua vida, se você não tirou a bunda da cadeira para se posicionar, para ajudar a defender a sua ideia ou lutar por aquilo que você acredita. Então, eu acho que esse é o grande problema hoje, é fazer com que essas pessoas entendam essa frase e que elas têm que ser agentes políticos da mudança da categoria dela, da vida dela, né, da família dela, da sociedade onde é que ela está inserida. E para fazer isso, você tem que participar de associações, participar de discussões de bairro, discussões até da reunião de condomínio, que muita gente tem preguiça de descer, começa ali. Então, acho que o brasileiro tem muito disso, né? Essa acomodação, até mesmo, talvez por uma cultura histórica, política do Brasil, né? Não botar a cara para fora com medo e isso está voltando de novo, né? Então, eu acho que é essa cultura. A gente tem que mudar isso. Porque se você tem algum outro país aí que vai mudar alguma coisa, as pessoas vão para a rua, as pessoas se posicionam, se organizam, fazem os movimentos, fazem os abaixo-assinados para realmente influenciar através de associações de pessoas. Então, talvez seja esse o problema. Eu confesso que eu também vou incorporar a fala da sua professora daqui para frente. Você vê assim, quem não gosta de política é liderado por quem gosta de política. Tem até um livro do Cortella, não sei se vocês já leram, Política para Não Ser um Idiota. Mas ele é maravilhoso. Fica a sugestão. Ele não é pequeno, mas ele é muito bom. Ótimo. Mas, assim, para quem está escutando a gente falar sobre associativismo pela primeira vez, vocês poderiam explicar qual que é a diferença do sindicato e da federação? Quais que são as atribuições? Porque são bem diferentes, né? E aí o professor está aqui na mesa, aqui, ó. Então você, Flávio. Bom, o sindicato, ele visa defender os interesses de um segmento específico. No nosso caso aqui é a indústria, né? Tanto a FIENG, a Federação das Indústrias, como o Sinduscom, é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil. Então, no caso do Sinduscom, ele representa todo o segmento da construção civil no estado de Minas Gerais, né? Com algumas exceções, porque existem outros sindicatos da construção civil, mas ele é o sindicato estadual. Então, o Sinduscom tem a missão de reunir os empresários da construção civil, as empresas associadas, dialogar de maneira permanente com elas e defender seus interesses, desde a pauta trabalhista de negociação, mas todas as pautas inerentes à atividade da construção civil. Por exemplo, negociação com o poder público municipal, plano diretor, estabelecimento de programas nacionais, como Minha Casa Minha Vida, né? Ele pode fazer parte, engajar e demandar soluções. Trabalhar na demanda coletiva em vários aspectos. E o sindicato, ao ser do setor industrial e ao ser filiado à FIENG, ele também tem uma participação na Federação das Indústrias. E o que é a Federação das Indústrias? O sindicato é o conjunto de empresas daquele setor em determinado local. A Federação das Empresas é o conjunto de sindicatos que representam todas as empresas industriais do estado de Minas Gerais. Só que a FIENG não representa só aquelas filiadas aos sindicatos, ela também representa os inorganizados, que são aquelas indústrias que não têm sindicato próprio.
né? Mas elas não podem se associar à FIENG, porque a FIENG não tem associação direta. Quem é associado à FIENG são os sindicatos. Então, os sindicatos eles são acionistas da FIENG. E a FIENG é uma entidade sindical de classe superior, ou seja, ela está acima dos sindicatos. Então, a gente tem a representação estadual de representação de toda a indústria. Então, eu posso falar em nome da construção civil, como posso falar em nome da indústria têxtil, que é a minha indústria de origem, como posso falar em nome do metal mecânico, como posso falar em nome da mineração, porque eu tenho a representação, a entidade tem a representação de toda a indústria do estado de Minas Gerais. E ela é essa associação, que não é uma associação, ela é essa união de sindicatos, né? E paralelo a isso, esse é um plus que a FIENG tem, que os sindicatos não têm, ela administra as entidades do Sistema S no Estado. Então, no caso, nós administramos o SESI e o SENAI, que são as entidades do Sistema S da indústria, e administramos também o IEL. Então, ela tem essa atribuição adicional que os sindicatos não têm, porque ele não administra. Os sindicatos são os acionistas da FIENG, mas eles não administram diretamente. Quem administra é a diretoria da FIENG, que administra o SESI, o SENAI e o IEL. E aí tem esse papel de formação profissional, de preparação, de assistência social ao trabalhador, complementando a atuação do sindicato, né? Então, precisa de mão de obra. Nós vamos lá e formamos trabalhadores para aquele segmento, né? Tem um problema social grave, então nós podemos olhar sob a perspectiva do Estado, que ações a gente pode fazer para mitigar esse problema. Então, em determinado momento, era lazer. Aí foram construídos clubes, teatros, uma série de atividades para esse segmento. Depois, educação básica, que é um momento que nós estamos vivendo hoje, uma ampliação enorme da rede de educação básica, porque a qualidade da formação hoje, pública, está muito baixa. E essa é uma demanda absurda por parte da sociedade. E nem todo mundo pode pagar uma escola particular de bom nível. Então o SESI está ali cumprindo essa lacuna, porque há uma necessidade para isso. Na formação profissional nós temos o SENAI, nós temos institutos de pesquisa, e o IEL ele trabalha muito mais a preparação e a qualificação das empresas para gestão, inovação, transformação. Então o IEL ele trabalha mais a cabeça das empresas, e o SESI, o SENAI trabalha o corpo, a estrutura, tecnologia aplicada, formação de mão de obra, pesquisa, e o SESI trabalha saúde do trabalhador, qualidade de vida, lazer, esporte, educação. Então esse ecossistema está à disposição de todas as indústrias e a FIENG que o administra. Você falou um pouquinho sobre essa questão do SESI, SENAI também, e tem outros ganhos assim que eu vejo, por exemplo, o projeto Recriar, né, que vocês, foi do ano passado, não sei, do ano retrasado? Retrasado, foi fundamental. E tem vários outros aspectos, por exemplo, do IEL, que você falou que são as cabeças, também tem o de conselheiro, né, o curso de conselheiro. Então, assim, tem vários programas que a gente fica sabendo só uma vez que você está dentro ali do mundo associativista, dentro da FIENG, que você tem conhecimento, né? O Recriar é a cada uma vaga de uma criança no SESI, você ganha a possibilidade de colocar outro. Então, é uma forma de retenção. Duas. São duas outras, na verdade, são três. E aí, é uma forma de retenção, até a gente que está sofrendo, todo mundo aí com mão de obra, né? Uma forma de reter mão de obra. O próprio curso de conselheiros. Eu participei de uma turma e só tinha pessoas do ITA e eu. Então, assim, é um nível realmente muito alto, sabe? Nível alto, eu participei. É muito interessante. E, enfim, tem um universo gigante dentro da FIENG que a gente só às vezes fica sabendo também, porque são tantas as atividades uma vez que a gente está lá dentro. E o sindicato, o Sinduscom também não é diferente, Rafael. Então, você pode falar algumas atuações que a gente teve? Eu acho que você me mostrou um vídeo aí sobre atuação até de cartório, que aconteceu umas coisas aí recentemente. Guardada as proporções que o Flávio falou aí, né? Ele está defendendo o interesse de toda a indústria,
do Estado de Minas Gerais, o Sindusco-MG defende a indústria da construção civil, igual o Flávio falou. E dentro dessa atuação, a gente também tem vários cursos que a gente oferece, assessoria jurídica, né, assessoria de negociação coletiva, seja acordo individual, seja a convenção coletiva, assessoria de interesses coletivos, como você acabou de falar aí, que é que nós estamos vivendo agora, a reforma tributária, os planos diretores das cidades, que influenciam muito o setor da construção civil, representação diante dos órgãos para tratar o interesse específico da construção civil, seja um órgão estadual ou um órgão municipal, além de promover a indústria, né, com a valorização das suas atividades, a sua importância perante a sociedade, o que ela pode desenvolver a mais com a sociedade. E agora o que nós estamos querendo fazer é a responsabilidade social da indústria, que a gente quer dar essa contribuição também, chamando todos os associados para dar essa resposta social a mais para a sociedade. Agora tem uma pergunta para o Flávio aqui. A gente fez na FIENG, né? Mas tem a estrutura CNI, né? A Confederação. Também. Como é que funciona, Flávio? Isso para a gente mostrar para a turma. A Confederação, ela faz o papel que a FIENG faz em Minas Gerais, mas para o Brasil todo, né? Então, a confederação é composta das federações. Então, vocês imaginam o seguinte: os sindicatos são compostos das empresas. E aí, eles formam uma federação em cada estado. E as federações, em conjunto, formam as confederações, que é a união de federações, que é a Confederação Nacional da Indústria, que é composta por 27 federações de indústria, que são os nossos estados, né? Estado e mais Distrito Federal. E a CNI faz o papel da FIENG nacional. Ela também faz a gestão do Sistema S, só que ela não faz a operação, porque como não tem... quem faz a operação são as federações. Locais. Ela faz o planejamento, redistribuição de verbas, é um pouco meio que... O SENAI trabalha um pouco meio que Robin Hood. Então, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina contribuem muito mais do que recebem. E estados que não têm uma base industrial forte recebem muito mais do que pagam, né? E isso propicia o quê? Que a indústria possa avançar amanhã no futuro para um Acre, para uma Roraima, porque elas só em parte têm infraestrutura, tem formação profissional que veio antes da indústria, tem todo um preparo, tem as instalações. Então é um sistema Robin Hood. Os estados que mais contribuem recebem menos, e os estados que mais contribuem, menos contribuem, recebem mais, para criar a infraestrutura para ter amanhã a possibilidade de ter uma base industrial mais forte. Isso no que tange a SENAI. E a CNI também faz todo o papel que a FIENG faz na defesa de interesse. Só que, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A federação ela pode entrar contra uma ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, contra qualquer lei estadual. Mas nacional, quem pode entrar é a CNI, né? Então, um dos nossos papéis enquanto federação é propor a CNI entrar com ações diretas de inconstitucionalidade que defendem ali determinados segmentos, por exemplo, que foi uma ação de um ente federal. Quando o ente é estadual, a própria FIENG pode e tem autonomia para impetrar a ação. Então a CNI tem esse papel de representar toda a indústria brasileira perante todo o poder público nacional. Então ela é um degrau acima da federação. Um sistema bem bacana, inteligente. É dividir para conquistar no final também. Não é dividir que eu digo assim, organiza, porque não dá para todo mundo fazer tudo, entendeu? Organizar para trabalhar de forma coordenada a fim de atingir os objetivos nas esferas da nossa organização de Estado, né? Exatamente. Isso que é importante. Quando a gente fala aqui de defesa de interesse, né, para quem não entende muito o que é isso, vocês podem dar uma dica de algo que vocês estão fazendo? Por exemplo, dentro da FIENG, hoje vocês estão falando muito sobre a questão das hidrelétricas. Você pode explicar o que é o defesa de interesse e dar algum exemplo, seja da hidrelétrica ou outra que vocês fazem hoje? Por exemplo, dia 17 agora vai ter a votação dos vetos do presidente Lula no projeto das eólicas offshore, que é um projeto que vai adicionar 10% no custo da energia, se for passado do jeito que está, se o veto não for mantido, e vai sujar a matriz não por causa das eólicas, né? Mas não, outras coisas, né? Por causa dos jabutis que foram embutidos, né? Lá. O veto são os jabutis, não as eólicas.
Então, a gente está ali fazendo todo um trabalho de consciência da sociedade, de informação, de convencimento dos deputados, senadores, do grande potencial agressivo ao Brasil deste projeto, né? Esse é um tema de defesa de interesse. Agora mesmo, seguindo a demanda do Sinduscom, e aí representa um pouco do papel, desse papel sindicato, federação. O Lafetar me trouxe o problema das taxas de cartório. E nós estamos trabalhando em conjunto na defesa de interesse para que haja uma redução do aumento que foi gerado na lei que passou na virada do ano, que onerou em muito as taxas de cartório. Então, a demanda vem da base, vem do sindicato, a federação recebe, traçamos uma estratégia de atuação em conjunta. Algumas partes da demanda o sindicato faz, outras a FIENG faz. Então, esse é como funciona a defesa de interesse, para dar um caso de um trabalho, né, em conjunto. E além desse caso, o Rafael, qual outro que você pode falar sobre a defesa de interesse que o Sinduscom tem feito? Nós temos até uma defesa de interesse que extrapola, inclusive, o interesse só do setor, que é, no caso, as discussões dos planos diretores, que influencia não só a construção civil, a atividade da construção civil, mas influencia como as pessoas vão morar na cidade, né? Então, é uma discussão até mais ampla do que defesa de interesse somente do setor. A gente está defendendo o interesse coletivo e coletivo... Da sociedade civil mesmo. Grande, da sociedade civil. E nessa defesa, a gente até abre para a sociedade civil, e nós estamos em discussão com outras entidades, bares e restaurantes, hotéis, comércio, para que juntos a gente possa unir forças e defender um interesse que vai ser coletivo, vai mexer com a vida de todo mundo na cidade. Então, eu acho que é um exemplo aí que até extrapola só o sindicato, mas que exemplifica muito a questão de se associar, de se unir para defender o interesse. Bom, eu vou puxar a sardinha um pouco para o meu lado agora. Sardinha é tudo, qualquer peixe você pode puxar. Eu queria falar sobre essa questão de novas lideranças, né? O FIENG Jovem é um programa, né, de desenvolvimento de lideranças jovens dentro da FIENG, e a gente também tem o Sinduscom Jovem, né? E os dois, inclusive o presidente, que é o Bruno, hoje é membro do FIENG Jovem também, né? E eu acho que a gente forma uma casadinha muito bacana, porque eu entendo que o programa Sinduscom Jovem, ele vai mais específico dentro do setor. Então, a gente já teve o Ricardo da Direcional, que já deu palestra pra gente, o André da Encamp. Em contrapartida, também, quando a gente fala de FIENG Jovem, a gente já traz pessoas dos mais diversos setores, porque não precisa ser, né, como é da federação, então a gente tem gente de tudo quanto é setor, inclusive da construção civil. E aí a gente já teve, desde a Sandra Chayot, que é da Hope lá de São Paulo, teve o próprio Ricardo Rubens Benin, enfim, a gente já teve vários outros palestrantes. Mas por que vocês acham que vale a pena investir em novas lideranças? Não é que vale a pena, é fundamental. Não dá para a gente pensar no futuro de um país ou no futuro de um povo sem pensar nas crianças e nos jovens. Então, assim... Bom que o jovem na indústria é um pouquinho mais velho. Mas por que não pode ser mais jovem? Pode. Então, sim, nós temos que pensar, primeiro, aí é um trabalho que a gente já fez, eu pelo menos já participei, a primeira infância, a educação básica, mas a hora que essa criança se torna um jovem, a gente tem que começar a trabalhar algumas questões coletivas, questões de nação, questões de coletividade e participação nessa caminhada desse jovem, para que ele crie essa consciência de que ele não vive sozinho, ele vive numa cidade ou num local que ele depende de pessoas, depende de visão relações coletiva, né? Coletiva. Então, vale a pena ter Sinduscom jovens ou organizações que são ligadas às áreas, né, de interesse jovens, para que elas comecem a aprender como se dá o jogo da discussão, o jogo do compartilhar. Até essa questão de política partidária que você falou, porque né, também... Se inserir na sociedade como um elemento completo, né? Não só como um coadjuvante da sociedade, mas participar mesmo, né? Ser um ator principal aí
da mudança da sociedade. E a gente tem que fazer isso quando está jovem, quando está pequeno, né? Porque depois que a gente fica um pouco mais de idade, é mais difícil convencer. O Rafael tem 97 anos mesmo, né? Ele que fundou o Sinduscom. Então, acho que é importante, né? E fica o exemplo do Sinduscom, né? Assim como tem a FIENG, de os outros sindicatos, as outras associações, criarem programas para os jovens, né? Para os jovens que são do segmento ali daquela área e daquela indústria. E para você que fundou o FIENG Jovem? Não, eu acredito que o jovem na indústria, né, na área de gestão, ele acaba sendo um jovem que se matura mais tarde, porque empreender, tem muitos jovens empreendendo, mas o nosso escopo lá na FIENG Jovem é justamente a partir ali dos 21 anos até os 40, né? Isso. Porque é quando ele está amadurecendo a carreira. A gente não forma só o líder associativista, a gente forma o líder empresarial também, o líder dentro da empresa. O objetivo não é só formar aquele líder que vai atuar em entidade de classe, mas ele se preparar também para própria assumir sucessão ou ter mais habilidades. Porque o empresário, quanto mais cedo ele começa, menos ele se preparou. É óbvio. Tem alguns que são empreendedores natos, começam com 18 anos. Vários self-made men, mesmo hoje. Né? Tem. E acaba que quando ele vai empreender, se ele não tiver uma disciplina muito grande, aquilo o consome. Porque a atividade de empreender, especialmente no Brasil, é uma atividade muito intensa, né? Com muitos desafios. Então, programas como a FIENG Jovem vão ajudar a complementar a formação desse líder empresarial para se preparar para a atuação empresarial efetiva. Porque tem várias empresas, e a gente vê isso, por que as empresas perecem tanto? Além do ambiente de negócio ser terrível no Brasil, né? Que a pessoa ela começa com uma habilidade muito grande numa determinada área, mas não necessariamente ele é um gestor completo. Enquanto a empresa é pequena, aquela habilidade ela é tão grande que ela sobrepõe as outras deficiências. Mas à medida que a empresa vai crescendo, o conjunto de habilidades do líder começa a ser mais necessário. Porque ele vai ter que delegar, etc. E aquela habilidade que ele tinha inicial, que era preponderante, determinante para o sucesso da empresa, começa a ficar menos relevante. E aí, se não houver o preparo naquele momento, a qualificação, muitas empresas ali acabam, né? E o que a gente procura fazer é ajudar esse preparo, né? Um preparo empresarial, porque as nossas academias, mesmo nas faculdades, é um foco muito teórico, muito acadêmico, pouco prático. E ali, onde é que é o preparo? O preparo é justamente no diálogo, vivendo a experiência dos outros, conversando com o colega, eventualmente, no intervalo de um programa, estudando um caso específico, a pessoa dá dica, olha, isso eu resolvi assim, aquilo, outro, isso você não sei o quê. Quer dizer, ao longo dos anos, a pessoa vai adquirindo um conhecimento, uma bagagem muito grande, fruto dessa troca, né? E vai se apoiando e vai ficando um líder mais completo. Então, quanto mais cedo você começar, mais preparado você vai chegar para exercer a liderança, seja dentro da empresa ou fora. Por isso que é tão relevante esse negócio jovem. Quantas sucessões não acabam, o pai segurou a empresa lá até onde deu, aí ele está com 75 anos, não estava preparado. Às vezes vem uma doença, vem alguma coisa, não estou nem falando que ele vai falecer, mas ele é obrigado a sair, e o filho com 40 anos, 45 muitas vezes, só vivenciou não dentro da tem empresa. contato, não, às vezes nem dentro da empresa, Dentro da empresa. não estava. Não são todos filhos que vão estar dentro da empresa, não. E você vê muitos casos de empresas de até médio porte, grande porte, e que os filhos não estão preparados para exercer a sucessão, e você tem que fazer uma sucessão eventualmente até profissionalizada, e o faz de maneira, às vezes, até assodada, apressada, e a empresa não estava nem preparada para isso. Mas por quê? Porque os sucessores não tiveram um preparo, nem a liberdade e autonomia ao longo do tempo para ir exercendo aquele preparo. Então,
essa formação é fundamental para que os nossos futuros líderes estejam aí prontos para o desafio, seja ele qual for, quando e como vier. Eu falei que eu sou suspeita, né? Porque realmente eu vejo o tanto que, para mim, eu ganhei experiência, bagagem, o tanto que essas trocas têm sido enriquecedoras, acesso a informações que talvez eu não tivesse se eu não tivesse no ambiente associativista, e são muito enriquecedoras, ainda que seja por questões de vida mesmo, assim. Em alguns momentos eu já tive a oportunidade de perguntar coisa pessoal, inclusive para o Flávio, para você também, e a gente vai construindo, assim, novas amizades, vai conhecendo novas pessoas, enfim, isso realmente agrega muito. A gente está caminhando aqui para o final, mas acho que a grande dor que a gente falou também é sobre o engajamento, né? Perfeito. Eu sinto isso dentro do FIENG Jovem, que o meu universo é um pouco menor, né? Ali somos mais de 200 associados, membros, mas ainda assim é um universo menor do que a gente fala de FIENG e do Sinduscom também, que estamos com mais de 200 também ali, né? São quase 300, na verdade, são quase 300 associados dentro do Sinduscom. Qual que é a maior dificuldade e como que vocês acham que a gente pode engajar as pessoas hoje? Posso falar? Pode, estou esperando. O engajamento é um desafio. É um desafio porque imagina você trabalhar com voluntariado. É mais ou menos essa comparação. Você não tem como exigir que o voluntariado, cobrar do voluntariado, que ele faça o voluntário, você tem que fazer, você tem que convencê-lo de que aquilo é bom, de que aquilo vale a pena, que vale a pena estar ali no grupo, que vale a pena participar da discussão, que vale a pena ir às 7 horas da noite lá na sede do sindicato para poder participar de uma reunião que vai ter um assunto importante que vai afetar o negócio dele. Então, você tem que motivá-lo, mostrando o quê? Primeiro, a importância dos temas que são discutidos. Acho que esse é o desafio, trazer à tona a importância dos temas que estão sendo discutidos, que aquilo vai influenciar a vida dele, o negócio dele, o dia a dia dele. Esse acho que é um grande desafio hoje do engajamento dessa turma aí, né? Agora, tem outras formas de engajar também, que a gente pode fazer eventos sociais, a gente engaja muito isso, que é importante, fim de tarde, né? por exemplo, como que é um que a gente faz. O fim de tarde é uma forma de engajar essa turma, e lá no fim de tarde a gente consegue trocar algumas ideias que despertam o interesse daquele associado ou daquela pessoa que não é associada para vir fazer parte do grupo. Uhum. Então, motivar essa turma é o maior desafio nosso. Entendi. Para você, Flávia, é mais ou menos a mesma pergunta, mas o que você acha que o impacto da rede social pode trazer para o engajamento? Eu falo porque eu sou seguidora do Flávio nas redes sociais. E eu vejo que tem, assim, pelo menos para mim, a percepção é que a gente consegue entender um pouco mais do seu trabalho, né? Então, eu acho que é uma forma de poder ajudar também. O objetivo, né, e a possibilidade que a rede social hoje dá é de você mostrar ali um pouco do que é feito, né? E que as pessoas que não estão dentro da entidade podem acompanhar, e mesmo quem está, né? Então virou uma maneira de eu comunicar com o restante da comunidade industrial. Eu acredito que esse tipo de comunicação sim chama atenção. E lembrando que o que é postado é uma fração do que efetivamente é feito, né? Muitas reuniões, inclusive, são estratégicas, você não pode divulgar porque você está antecipando. Eu diria que não ou são de cunho privado, de empresas, problemas de empresa específico, que é grande parte, a maioria do meu dia. Então você não posta talvez 10 ou 5% das atividades. Então tem gente que chega lá e fala, não, eu tô vendo que você tá fazendo muito. Eu falei, não foi nada. Tipo assim, você viu 5 minutos do dia. Mas já muda completamente. Porque antes quem acompanhava o presidente do FIENG, né? Antes do advento das mídias sociais, quer dizer, não tinha nem como, você não ficava sabendo, né? Mais ou menos notinha de jornal. Isso aconteceu, aquilo outro. Ou um falava pro outro, né? Então hoje as entidades têm a seu favor essa possibilidade de chegar ao associado de uma maneira diferente. E eu acho que esse tem que ser o primeiro namoro, se me perguntarem. Claro que nem todo empresário acompanha a mídia social, aí tem outro desafio, nem todo empresário. Mas aí tem que ir pelo convencimento, tem que ir pelo trabalho, né? Normalmente a pessoa se associa pela dor. Entendi. Não é pelo amor, é pela dor. Procura quando tem um problema. Infelizmente, tinha que ser pelo amor.
pela visão do coletivo, pela visão da transformação da sociedade. Mas não é. É pela dor. Achei que você ia me convencer, conseguir me fazer convencer. O Rafael tem a mesma coisa na rede social dele. Claro, o Rafael é muito mais. O Rafael é muito mais bem-humorado que eu. Ele tem condição de fazer uma mídia social leve, dinâmica, descontraída. De comunicação, eu tento, e ainda Flávio. com você ali apoiando ele. Olha que maravilha. Tá tudo certo, Rafael. Vamos, a gente tenta. Bola pra frente. Larga de ser tímido. Boa. Bom, pra gente finalizar, como vocês imaginam o associativismo no futuro da construção civil? Essa pergunta eu acho que mais dinâmico do que é hoje. Eu acho que mais dinâmico do que é hoje, mais rápido, veloz, mais mobile do que é hoje. É um desafio nosso trazer o Sinduscom pro mobile. A gente está fazendo dá tudo. Gamificação do sindicato. A gente está fazendo um processo de gamificação, Flávio, do sindicato, inclusive para a gente compartilhar aí com as outras federações, com os outros sindicatos. A gente está fazendo um processo de gamificação dentro do sindicato para que o associado que tiver com mais engajamento vai ganhando moedinhas, aí ele vai poder trocar em descontos, em cursos, em várias coisas. Isso. Né? Então a gente está fazendo, a gente está caminhando, vai. Trazer o sindicato para essa modernidade aí que você está falando e que está fazendo muito bem, e despertar o interesse dos jovens com essas ferramentas, ter uma linguagem mais leve, aí só um parênteses, que é um negócio que saiu ontem, eu já mandei para você também, que é a inteligência artificial conversando com o interessado pelo assunto e dentro do assunto os itens que o interessam, ou seja, é uma comunicação muito dirigida ao interlocutor, não é aquela comunicação massiva, né? Então isso é uma modernidade da comunicação através de ser mais mobile, mais interativo com o usuário. Então eu enxergo o sindicato dessa forma no futuro. Faz todo sentido. Ele mais ativo através do meio que ele vai estar comunicando com essa turma, mas aí basicamente talvez defendendo os mesmos interesses, com a participação talvez mais ativa, sendo mais presente nas mudanças de governantes, de legislação, que eu acho que isso falta muito, a gente ainda é muito passivo no sindicato com relação a isso. Essa que é a minha proposta, precisamos melhorar a questão de mobilidade. Está aqui, o prefeito, aqui é o seu projeto de lei que a gente quer que faça. Isso a gente não faz hoje, a gente tem que ser mais ativo e entrar nessa organização do Estado, organização do governo, para que a gente exerça realmente essa influência. E aí eu vou precisar de ser mais mobile de novo, porque eu vou ter que socializar mais isso para que as pessoas participem mais. Entendi. E você, Flávio, como é que você acha que vai ser? Não, eu acredito que o associativismo está sempre em evolução, né? Assim como a sociedade. E eu acho que na construção civil tem uma oportunidade que ainda é pouco aproveitada, principalmente aqui em Minas, eu vejo. As empresas fazem muito empreendimentos separadas, sabe? E eu acho que o sindicato poderia ser um aglutinador. Eu que sou incorporadora, gosto da ideia. Porque tem empreendimentos que não faz sentido fazer de uma empresa só, na minha leitura. E aí você vê empresas penando para executar um empreendimento que às vezes, dada a complexidade, dado o tamanho, dado o número de obstáculos, né? Ou seja, e às vezes os próprios concorrentes também não ajudam, porque vê aquele empreendimento. Então, por que não trocar a expertise das empresas e as empresas pensarem em crescer, expandir, ir além e aceitar desafios maiores que elas isoladamente podem. Tem algumas grandes empresas que não precisam fazer esse trabalho. Mas até a grande maioria das empresas do Sinduscom são empresas de médio porte. São. Né? Pequeno também. Por que não trabalhar em conjunto? Né? E por que o sindicato não ser o catalisador disso? Né? E tem empresas que, na minha leitura, não teriam condição de tocar um empreendimento daquele porte, mas 2 ou 3 juntas podem fazê-lo. Então, eu estou colocando aqui, essa é uma vertente, mas acredito que tem muito a ser inovado e que o sindicato pode capitanear isso aí. E isso dá aderência, porque vira business na veia. Né? Então, esse tipo de ação, o sindicato, então, na visão, ele tem que ser também mais promotor de negócio e além um pouquinho, não só na defesa de interesse. Ele ser um alavancador dos negócios dos associados. Boa ideia. Com essa ótima provocação,
a gente encerra o nosso podcast. Então eu queria agradecer vocês dois por participarem hoje, agradecer quem está nos ouvindo, não sei se está na academia, no trânsito, malhando, enfim, agradecer todo mundo que está aqui. E não deixem de conferir os próximos episódios, a gente vai fazer esses encontros mais vezes, a gente vai trazer muito diálogo, vamos analisar dados, a gente vai trazer aqui o pessoal, a IEDA, né, para trazer algumas fontes, a gente já tem alguns podcasts aí agendados, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. Muito obrigada. Eu que agradeço, parabéns aí pela primeira edição do nosso podcast, espero que as pessoas possam assisti-lo, ouvi-lo, e tirar boas ideias, né? E bons ensinamentos aqui. Agradecer o Flávio pelo primeiro, Exatamente. né? Tá com a gente aqui. Obrigado, Flávio. Sempre bom contar com você, com as suas palavras, com a sua energia e dedicação ao associativismo. Parabéns. Eu que agradeço. Parabéns vocês pela iniciativa, né? E é um enorme prazer estar aqui, uma honra estar aqui no primeiro podcast da construção civil, esse segmento tão relevante para o nosso estado e para a nossa sociedade. Então vocês estão de parabéns, bem como toda a cadeia aí, pelo bem que faz pelo nosso estado e pelo nosso país. Obrigada, gente. Não esqueçam de compartilhar esse conteúdo se vocês gostaram e não deixem de seguir a gente. Obrigada. Tchau, tchau.